Prezados irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, o santo que hoje nós celebramos é natural da França e ele, embora tendo nascido numa família nobre, foi muito bem educado, né, na fé católica e destacou-se desde a sua infância nesse olhar, né, para os mais necessitados, para os mais pobres. E na sua juventude foi chamado, né, por Deus Nosso Senhor para a vocação, mas queria viver uma vida, né, isolada. E foi viver como eremita, né, se desprendeu de tudo que ele tinha, os títulos que ele tinha de nobreza, né, as heranças que ele tinha direito, né, entregou tudo. Né, não quero nada, saber nada dessas coisas temporais, materiais, deixou para os outros irmãos, para o restante da família, e foi viver como eremita. E ali viveu alguns anos como eremita, uma vida de união com nosso Senhor, dependendo de um trabalho manual, de alguma doação, alguma oferta para o seu sustento. Um outro jovem, vendo o seu exemplo, e quis também, de muita sabedoria, né, de muita formação religiosa, e quis seguir também o seu exemplo, né, chamado João da Mata. Tornou-se depois santo, São João da Mata. E foi, né, lá na companhia de São Félix de Valois e foram morar, né, juntos e viver essa vida como eremitas, né, embora já, né, com a companhia de um do outro. E ali viveram durante 3 anos. E ele, numa ocasião que eles foram caçar, para buscar algum animal para o seu sustento, eles tiveram uma visão, né, separados. Um teve uma visão, né, outro teve uma visão. Quando eles voltaram, né, no final da tarde, e foram conversar, foi contar a visão que eles tiveram. E eles tiveram a mesma visão, embora fosse particular a um e a outro, e que eles estavam sendo chamados por Deus para fundar uma congregação religiosa, em honra da Santíssima Trindade, com uma missão. Estamos aí no século XII, século XIII, muitos cristãos sendo, sobretudo nas cidades portuárias, né, muçulmanos e piratas, e invadiam as cidades portuárias, né, violentavam muita gente, muitas jovens, e levavam muitos cristãos como prisioneiros. E eles, então, foram inspirados por Deus, né, para fundar uma congregação religiosa, né, em honra da Santíssima Trindade, para libertar, né, esses cristãos prisioneiros dos muçulmanos. E foram a Roma, né, falar com o Papa. E quando chegaram lá, né, o Papa disse que ele teve essa mesma visão. Então, ele reconheceu que aqueles 2 sacerdotes, aqueles 2, né, eram chamados por Deus, né, para fundar essa nova congregação, e teve todo o apoio, né, do Papa, que apoiou, que incentivou, que ajudou, né, na propagação, chamada Ordem dos Trinitários, né, em honra da Santíssima Trindade, e que se espalhou pelo mundo inteiro. E além do voto, né, semelhante um pouquinho à Ordem dos Mercedários, que tinha esse mesmo carisma, também para o resgate dos cristãos, além dos votos, né, pobreza, obediência e castidade, como todo religioso, eles faziam um 4º voto, que se preciso fosse, eles se ofereceriam voluntariamente como prisioneiros, né, para os muçulmanos, em troca da libertação de algum chefe de família, alguma família que estava passando necessidade porque um pai estava preso, não era porque era criminoso, não, pelo simples fato de ser cristão, de ser católico. Então, na história, não é, dos trinitários, em diversas ocasiões, muitos religiosos se ofereceram voluntariamente para resgatar os cristãos até que eles conseguissem fazer coletas e comprar o resgate. Não é como eles faziam, a congregação rezava, trabalhava pela conversão dos muçulmanos, mas também faziam coletas, angariavam fundos para comprar o resgate dos cristãos que estavam presos, para que pudessem voltar. A maioria eram chefes de família, para sustentar suas casas, seus filhos. E enquanto eles não conseguiam, muitos religiosos se ofereciam como voluntários até que pudessem ter o seu resgate comprado. Aí a gente pode olhar, né, a vida dos santos e pensar, mas que coração, né, grande, generoso, né? Aquilo que nosso Senhor disse que a caridade, né, resume tudo, né? Toda a lei, todos os profetas. Acima de tudo tem de caridade, que é o vínculo da perfeição. E esses corações generosos, ou seja, a ponto de entregarem a sua própria liberdade, correndo o risco de sua vida, para a libertação de pessoas que não conheciam, né, inteiramente desconhecidos, mas, ou seja, Deus Nosso Senhor pedia isso deles.
E os corações estavam prontos, né, para viver essa doação, essa entrega, com toda essa generosidade. Por isso que nem sempre, né, a caridade vai custar para nós dinheiro. Às vezes vamos precisar, ou seja, né, materialmente, fazer alguma doação, uma oferta, socorrer alguma necessidade material, obviamente. Mas muitas vezes a caridade, né, não vai nos custar dinheiro. Mas o tempo que nós muitas vezes dedicamos a ouvir o nosso próximo, uma visita que nós fazemos a um enfermo, e ali dar um pouco de atenção, ocupar um pouco o tempo daquela pessoa. Às vezes o mínimo de atenção, a pessoa vem contar algum problema, alguma enfermidade, a gente de alguma maneira se interessar por caridade. A gente vai falar um pouquinho mais disso, né, no término do ano. A gente vai iniciar o ano santo do jubileu, 2025. O Papa vai fazer a abertura do ano santo na véspera do Natal, dia 24. A nossa administração vai fazer a abertura uma semana depois, dia 29. E entre tantos outros, em tantas obras indulgenciadas que a igreja, não é, vai nos entregar, podemos dizer assim, no ano do jubileu, uma das obras indulgenciadas é a visita aos enfermos. Então, se num dia, né, durante o ano do jubileu, eu assisto a minha missa, sempre a indulgência plenária, com a comunhão, né, e faça visita a um enfermo, faça visita a um idoso, eu posso ganhar a indulgência plenária. A igreja, ou seja, nos motivando que no ano do jubileu, ou seja, sobretudo, né, a gente dê esse testemunho das obras de misericórdia. É muito interessante que o documento do Papa diz que as obras indulgenciadas, né, a visita a um santuário, a visita às igrejas que são indulgenciadas, né, mas quando a gente visita um enfermo, diz o Papa, no ano do jubileu, no ano santo, não é a visita a um lugar, mas é a visita ao Cristo presente naquela pessoa. Então a igreja quer com isso, né, para nos motivar, né, que é de interesse nosso, a gente ganhar a indulgência plenária, obviamente, para a remissão das penas devidas pelos nossos pecados. A igreja quer nos motivar à prática das obras de misericórdia, a prática da caridade, a visita aos doentes, a visita aos enfermos, e é algo que a gente vai poder, ou seja, vai ser motivado para poder cultivar, né, muito isso durante o ano santo, para que a gente possa receber muitas graças. Exemplos, temos muitos, como os santos de hoje, né, com tamanha generosidade, obviamente uma vocação especial, um chamado especial de Deus, obviamente, mas Deus não dispensa a nenhum de nós, a nenhum. Ninguém está dispensado da prática da caridade. Ninguém está dispensado das obras de misericórdia, né? E é aquilo que, em resumo, de modo mais importante, nosso Senhor vai pedir contas a nós, quando a Ele nós nos apresentarmos. Aquilo que fizestes, ou deixastes de fazer, ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizestes, ou a mim que deixaste de fazer. Assim nos ensina o Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.